Santa Efigênia é uma via localizada no Distrito da República, centro da cidade de São Paulo, que se inicia junto à Igreja de Santa Efigênia, terminando na esquina com a Avenida Duque de Caxias. O melhor meio de chegar no local é de metrô ou trem, pegando a linha amarela da Estação da Luz, passando pela rua Washington Luiz, e o processo dura por volta de 7 minutos de caminhada. Com o passar do tempo, essa rua se consolidou como mais uma região comercial, onde o comércio está não só dentro de lojas fixas, mas ao longo da rua por meio de comerciantes individuais. Ficou conhecida também por abranger uma grande quantidade de artigos eletrônicos para venda, como televisões, videogames, luminárias, celulares, acessórios para celulares, computadores, entre outros. Esse comércio funciona durante a semana, das 9 às 6 da noite, e fim de semana, das 9 às 2 da tarde. As calçadas do bairro não são muito largas, mesmo sendo voltadas para o comércio. As ruas são lotadas constantemente por carros para uso de passagem pelo centro. A via se localiza perto da Cracolândia, e há algum tempo essa região vem sendo um alvo de revitalização por conta da aparição do projeto Nova Luz, para recriar a imagem de Santa Efigênia, enriquecendo a região por meio de investimentos privados para a infraestrutura do local, alterando assim também as pessoas que circulavam, causando desapropriação da classe baixa. A Santa Efigênia nasceu no século XIX como uma periferia dentro do centro de São Paulo. O bairro ficou conhecido como a Boca do Lixo, já que os excluídos e ignorados pela cidade eram os habitantes. A rua foi construída entre a elite paulistana, os grandes fazendeiros e os estrangeiros dos portos. Ela, até hoje, é uma região popular. Os habitantes são principalmente negros e, além disso, há uma grande ocupação de prostitutas e os chamados malandros. Os malandros eram conhecidos como também jogadores de baralho. Se chamavam assim, pois trapaceavam e tirando sarro da vida e fazendo malandragens. Antigamente, o bairro promovia também o baile da malandragem. Esse baile era composto por prostitutas, cafetinas, malandros e policiais. Também era conhecido como um evento de confraternização do povo, pois unia pela música todos os habitantes da rua. O estilo de música mais famoso e comum naquela região é o samba. O samba se tornou parte da cultura local e por isso a rua se tornou ponto de encontro para os sambistas. A Rua do Samba é um movimento que acontece todos os anos para lutar pelo espaço que os negros foram expulsos. A prostituição é outro tema muito importante para ser apresentado, pois faz parte da cultura que se instalou. Já surgiram muitos conflitos relacionados a isso, por conta da desvalorização do trabalho das mulheres. Ao mesmo tempo que na rua, muitas delas escolhem praticar o sexo comercial por conta própria, sentem vergonha de se afirmar prostitutas, já que ninguém as considera trabalhadoras. Na ditadura militar, por exemplo, já aconteceu de um prédio chamado DOPS, que era ocupado pela delegacia responsável pela organização do bairro, que os militares, além de não deixá-las andarem pelas ruas, matavam e torturavam essas mulheres dentro deste edifício. O cinema safado, também conhecido como cinema da Boca de Lixo, é outra representação das explosões culturais de Santa Efigênia. Esse cinema motivou a criação de filmes inéditos, a apresentação das contradições, do digno e do indigno. Muitas prostitutas também se tornaram atrizes. A Igreja de Santa Efigênia, que antigamente era nomeada como Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, foi um dos principais motivos para o início da construção do bairro, porque muitos se instalaram perto da igreja. A paróquia foi erguida a partir de esmolas. No entanto, o grupo responsável pela obra acabou por conta da pressão elitista paulistana. A classe alta desejava transformar São Paulo em uma cidade similar às da Europa, e os negros interferiam na civilização idealizada por eles. Esse foi um dos conflitos mais importantes no começo da construção de Santa Efigênia. Por conta da formação de uma faculdade de direito próxima ao bairro, a primeira leva de imigrantes se direcionou a essa região. Os filhos da elite que ali se instalaram queriam transformar o bairro e a cidade, interferir no caso popular e assim desejavam tirar a parcela que interferia na civilização, a classe baixa. Muitas ações foram promovidas pela classe alta
revolta ou até o governo para tentar retirar a ocupação popular do centro. Isso pode ser relacionado com o projeto Revitalização da Luz, que tem como intuito recriar a luz, alternando as pessoas que ali circulam. Isto se relaciona também aos conflitos associados à Cracolândia e à desapropriação dos viciados. O projeto de revitalização do viaduto Santa Efigênia inclui no projeto Nova Luz, promovido pela Prefeitura em uma parceria pública-privada, com a empresa que irá fazer as obras e terá liberdade para investir e comercialmente explorar o bairro. Propõe a revitalização do trecho entre a Avenida Ipiranga, São João, Duque de Caxias, Rua Mauá e Avenida Casper Líbero, por meio de uma concessão. O projeto em vigor desde 2010, com aplicação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, segundo o próprio site da Prefeitura, promete a preservação e recuperação do patrimônio histórico, aumento da área destinada para uso residencial, desencadeando um aumento da densidade demográfica e assim permitindo que mais cidadãos possam usufruir das vantagens locacionais desse setor da cidade, garantia de consolidação de um novo núcleo habitacional de interesse social nas áreas centrais da cidade, pela consolidação da área destinada à habitação de interesse social com a produção de diversas unidades habitacionais, e a criação de uma rede de espaços públicos capaz de recepcionar melhor os usuários, moradores e trabalhadores da região. Esses objetivos implicam em limpar as ruas, tanto no sentido de tirar os moradores de rua, comerciantes ambulantes e comerciantes de produtos falsificados, quanto no sentido de realmente trabalhar na higiene das ruas. Implica também na reforma de infraestrutura, de modo a reformar edifícios ou até mesmo derrubá-los para a reconstrução de edifícios mais modernos e com novas funções. A reconstrução não se reduz apenas à infraestrutura, mas também à reconstrução social, com a desapropriação de agentes sociais atualmente presentes na região para a inclusão de outros agentes, a elite, de forma a valorizar e enriquecer a região. Tudo isso claramente interfere diretamente na vida dos comerciantes, tanto ambulantes quanto os de lojas fixas ou de rua. A Prefeitura garante indenização para os comerciantes que têm suas propriedades desapropriadas ou demolidas, mas do mesmo jeito eles são prejudicados por terem de sair dessa região específica e por terem que recomeçar do zero em outro local, o comércio que já havia estabelecido. Outra coisa que faz com que a grande maioria dos comerciantes seja contra esse projeto de revitalização é o fato de terem poucas informações concretas sobre ele, o que traz o sentimento de falta de garantia, já que constantemente sentem que podem ser os próximos a serem desapropriados. Algo que ficou muito claro nas entrevistas com os comerciantes de lojas fixas da região foi que eles se sentem apreensivos em falar sobre o assunto, seja por não terem muitas informações, mas principalmente por terem receio de se pronunciarem contra ele. Entendi. Há quanto tempo você trabalha aqui? Já vai fazer uns 8 anos. E nesse tempo mudou alguma coisa? Mudou bastante. O que, assim, que você percebeu de mais mudança? Ficou mais fraco, né? O movimento. Mais fraco? Ou mudou sobre o que você quer dizer? E você já foi, não sei, comentado sobre os projetos sobre a revitalização, essas coisas? Você entende como assim, sobre o quê? Sobre os projetos de revitalização, que o governo estava propondo de reconstruir tudo, mas isso talvez Moça, isso aí você ainda está nesse começo, isso aí não constrói nada, isso aí só vai ficar, isso aí se não melhorar, não melhora mais. Muitos moradores de rua são contra a revitalização e tentam cada vez mais incrementar a identidade do local. Um exemplo disso é o Teatro de Container, localizado do outro lado da rua de um dos centros do projeto Redenção, articulado por João Dória. Esse teatro foi fundado pelos próprios moradores de rua que ocuparam o terreno e o container, transformando-o em um teatro popular com peças gratuitas que ocorrem constantemente. Pertencente à Mungunzá de Teatro, o Teatro de Container é um espaço cultural aberto para todos e principalmente usados pelos moradores de rua, assim consolidando seu espaço na região. A Santa Efigênia tem como principal característica o comércio. Este se estende desde os comerciantes dentro de lojas fixas até vendedores nas calçadas e ruas. Os policiais estão muito presentes nessa região. Eles fazem rondas sobre os comerciantes, desconfiando dos produtos relacionados a peças contrabandeadas. Assim, a relação entre policiais e comerciantes se torna não muito amigável. Além disso, segundo uma notícia no Estadão,
Quando os policiais aparecem para fiscalizar, muitos celulares que ficam expostos em caixas de lojas são recolhidos e os vendedores somem. As pessoas normalmente também adquirem mercadorias na Santa Efigênia, porque o preço é inferior aos aparelhos nas lojas originais. No entanto, como existem muitas denúncias de equipamentos falsificados, os preços que se diferenciam muito do preço original não oferecem o mesmo produto, então se tornam menos eficientes. Os lugares de venda podem ser em camelôs ou na própria Rua Santa Efigênia, ou em seus arredores. Nos últimos anos, a quantidade de carros na cidade aumentou, consequentemente diminuindo a circulação de pessoas e o espaço para as barracas nas ruas. Isso causou mais dificuldades nas vendas, pois a rua se tornou também apenas um meio de passagem dos carros. Por conta da crise econômica atual, a venda também abaixou. Mercadorias, ela é feita pelos agentes gestores, são os agentes da prefeitura. A Guarda Civil, na verdade, hoje ela só atua na proteção do agente. Tá? Então, como é feita a nossa fiscalização? Na falta do agente vistor em grandes eventos, a guarda faz a apreensão. Mas normalmente a prefeitura é obrigada a destinar o agente vistor, que esse sim vai fazer o recolhimento. Nós vamos fazer a segurança do agente vistor. Caso haja algum confronto, alguma coisa, aí sim a Guarda Civil vai entrar e vai atuar. Nós não fazemos a apreensão mais em si. Existia um período que existia até um destacamento nosso da Guarda Civil que fazia toda a apreensão. Nós temos essa legalidade de fazer a apreensão, de ensacar, de fazer todo esse trabalho, né? Mas hoje, com as diretrizes da prefeitura, é feito dessa forma, para que não haja o que se dizia no início, aquela coisa da corrupção, vamos dizer, né? Do cara, vou pegar isso aqui, vou desviar, não haver desvio. Então, você envolve dois funcionários distintos, né? O agente vistor, que é da subprefeitura, hoje prefeitura regional, né? Sim. E a Guarda Civil. Então, de certa forma, a Guarda Civil faz o quê? Ela fiscaliza o agente vistor no recolhimento do material, para que não haja aquela dúvida de que realmente o material foi apreendido ou foi desviado. Então, essa é a diferença que a gente vai fazer. Mas aí você vai fazer pego de noite e grava para você, só para você ter uma ideia de como vai ser mais ou menos. Ah, mas não falaram que era assim? Para esclarecer, já deixar. Como é a segurança de noite na região, envolvendo a Cracolândia, se é diferente do dia? Não, o policiamento na região da Cracolândia, Santa Efigênia, aqui na região central, ela é mantida diuturnamente. Existe uma certa intensidade na região conhecida como Cracolândia, que abrange as ruas adjacentes da Praça Júlio Prestes, Dino Bueno, na qual o destacamento Inspetoria de Operações Especiais, o IOP, faz o policiamento intensivo, acompanhando toda essa, inclusive fazendo monitoramento através do ônibus, do acompanhamento dessas pessoas que são usuários de drogas na região, né? Também são conhecidos como os dependentes químicos, que utilizam com grande frequência a Cracolândia. A segurança lá é feita constantemente e por diversas vezes, inclusive 2 a 3 vezes por semana, são montadas operações em conjuntas com a Prefeitura Regional, com a Polícia Militar, Polícia Civil, na qual nós temos reuniões quinzenais para acompanhar o desenvolvimento dessas ações. De acordo com a revitalização, como é que é a postura da polícia nesse caso hoje em dia e como os comerciantes reagiram na época, assim? A postura hoje da Guarda Civil em relação à modernização da região central, ela acompanha as diretrizes da municipalidade, né? Os comerciantes, existem grande parte que é a favor, uma parte contra. Isso depende muito das questões até financeiras de cada um, né? Cada um vê o que é bom para si. Mas a Guarda Civil ela não tem uma postura adotada que não seja diferente daquela que a municipalidade também propõe a todos que circulam e trabalham e moram na região central. Em relação aos comerciantes, na época que a revitalização... Grande parte era favorável a essa revitalização, sim, porque seriam grandes melhorias para a região central. Grande parte deles eram favoráveis. Assim como alguns moradores da região central também eram favoráveis, né? Hoje ainda não se tem nada em andamento a respeito da revitalização. Segundo Sérgio, um comerciante entrevistado, as pessoas estão menos dispostas a comprar e pensam mais sobre o que estão comprando.
Há 2 pontes denominados como Cracolândias próximas a Santa Efigênia. A primeira é a que se estende pelo bairro da Luz, e a segunda é a própria Cracolândia da Santa Efigênia, que trouxe o nome de Boca do Lixo à região, não apenas pela sujeira, mas também pelo preconceito com as pessoas que lá habitam. Ela se estende pela Rua do Triunfo, Rua dos Gusmões, Rua dos Protestantes e General Osório. Nesses pontos, as ruas são ocupadas por usuários, traficantes e dependentes químicos, que acabaram nas ruas pelo uso de drogas ou se envolveram com ela após virarem moradores de rua. Por ser localizada tão próxima a um grande núcleo de comércio, as ações tomadas e conflitos na Cracolândia constantemente interferem na vida dos comerciantes ambulantes ou não da Santa Efigênia, principalmente pela ação dos policiais. Quando os policiais invadem a Cracolândia, todas as lojas são obrigadas a fechar, causando prejuízo para os comerciantes. A rua vira uma confusão e há pessoas correndo para todos os lados. Segundo Sérgio, um vendedor ambulante, os policiais se aproveitam da confusão e passam pegando as mercadorias sem dar satisfações, sempre usando a desculpa de que o produto que estão vendendo é de contrabando e que, por isso, precisam confiscar. Mas, a um primeiro olhar, eles não têm prova disso, e os comerciantes são muitas vezes prejudicados de forma injusta. Ou seja, conflitos na Cracolândia interferem diretamente no núcleo do comércio, com interferência nas vendas, mas principalmente para os vendedores ambulantes, que nessas situações têm que sair da rua o mais rápido possível para não terem seus produtos confiscados pela polícia. A Santa Efigênia sempre foi ocupada pela classe mais baixa e abrandou diversas culturas, como o samba e a prostituição, por ser uma região central. Ela se localiza perto da Cracolândia, o que levou ao governo o projeto de revitalizar a área, uma vez que querem que ela se torne uma região mais rica e que ela seja melhor frequentada. Além de existir também o interesse de desenvolver a região para uma parcela residencial. O comércio, por ser baseado em eletrônicos, é fiscalizado com frequência e os materiais falsos ou sem documento são apreendidos. A relação dos policiais e dos comerciantes é instável. A todo momento, conflitos surgem por conta do contrabando e das invasões policiais na Cracolândia. O comércio é bem extenso e acontece tanto nas ruas quanto em lojas. E a região em que a lua se localiza contém vários pontos que servem como localidades para atrair cada vez mais comerciantes para o local. A cultura, o povo e o comércio da Santa Efigênia só continuam instalados, pois não acharam uma forma concreta de expulsá-los. E, além disso, é possível perceber que a Santa Efigênia de hoje não é bem vista pelo governo, pois quem pertence a essa região é o povo excluído. Do alicate, ó. Aí o senhor vira e pega outra lâmina, afia a faca, afia a tesoura, afia alicate, abre lata, abre garrafa e aqui na ponta corta vidro. Olha para cortar vidro, azulejo, ó. Cortar garrafa. Se o senhor quer cortar uma chapa de vidro, quer ver? Eu vou mostrar, não é assim no alto não, viu? Eu vou pedir aqui o tenente Luan para cortar uma chapa de vidro, ele está me ajudando. Amanda! Ó, Amanda, corta um vidro pra mim, a minha filha vai cortar. Corta de fora a fora. Qualquer um corta o vidro. Porque às vezes a pessoa pensa que é difícil, né? Pensa que é só eu que corto o vidro. Ó, qualquer um, ó. Olha.